Agora, por que que Deus permite falhas, doenças, desastres, sofrimento? Se Deus é perfeito, né? Muitos ateus perguntam, se Aham. o seu Deus é perfeito, por que que ele deixa a pessoa ficar doente? Por que que existe guerras? Por que que existe sofrimento? Se o irmão permitir, eu posso responder. Amém. Vou responder então. Irmãos, assim, o plano de Deus está além do que a gente consegue ver aqui e agora, nesse momento, nesses anos de vida que a gente tem aqui. A gente pode sofrer, digamos, quantos anos um ser humano consegue viver? Eu acho que hoje em dia o ser humano consegue viver até uns 100 anos no máximo, né? Se tiver bastante saúde. É verdade. 120 anos é muita coisa. Mas vamos fazer o cálculo. Se você sofreu toda a vida durante 120 anos, né? Você sofreu, estava doente, ou alguém da sua família estava doente e sofreu, né? Durante 120 anos, que eu acho que não existe, né? Mas você sofreu durante 120 anos, mas você foi salvo. Então o que que você vai ter? Você vai ter uma eternidade de alegria, de um lugar onde você não sofre. Deus permite que a É gente verdade. sofra aqui agora, mas ele tem um plano maior. E esse plano maior é que você passe a eternidade do lado dele, sem sofrimento, sem choro. É. Então, aqueles poucos anos que você passou aqui na Terra É, sofrendo não vão significar nada. eu quero fazer uma pergunta, pelo um ouvinte, né, na colocação que você fez aí, né, que eu tenho certeza que se tivesse alguém, ele perguntaria o que eu vou perguntar agora para o Uhum, senhor, sim. né? Você falou que vai ter um lugar que vai ser um lugar muito bom, né? Que Deus permite aqui o sofrimento aqui na vida de alguém, mas lá vai ter um lugar que vai ser um lugar muito bom, que não vai ter sofrimento. E muitas vezes tem alguém que pergunta assim, mas para mim ir para esse lugar é preciso que eu sofra aqui na terra? Isso é o plano de Deus para minha vida, que eu venho sofrer a vida toda aqui na terra, para depois de todo o sofrimento eu ir para esse lugar, né? O que o irmão acha nessa Nessa colocação, colocação? né? Irmão, é assim, nós como os crentes, nós temos alegria em estar diante de Deus. Não é uma dor no braço, uma dor na cabeça, uma dor na unha que vai fazer a gente ficar infeliz. Quem é realmente crente, mesmo que esteja sofrendo, mas aquele sofrimento para ele não é nada. Por quê? Porque ele está diante de Deus. Quando a pessoa está passando provações, a gente que é crente, a gente chama de provações, né? O que são provações? Vêm dificuldades que deixam a gente triste. Vêm dificuldades que deixam a gente abalado. Mas a gente tem uma certeza e uma fé. É que aquela dificuldade não vai afastar a gente de Deus, né? Pois tá. Então não vai afastar a gente de Deus. Então o que acontece? A pessoa fica triste? Sim. Mas não é o motivo dela se afastar de Deus. Tem uma outra pergunta aqui também. Opa! Deu microfonia aqui, desculpa. Então é isso. Ajustando aqui. Desculpa. Então é isso, irmão. Essa pergunta foi muito bem colocada, né? Porque será que a gente vai ter que sofrer a vida toda para poder chegar aos céus? Não. Não é, digamos assim, não é como aquela outra religião. Tem uma religião aí que você precisa do mundo, né? É o hinduísmo. Que você precisa se martirizar, tacar coisa nas próprias costas, É, e ficar com a mão erguida a vida toda. Não é isso. Isso é hinduísmo. Você pode viver bem aqui na Terra e ter a salvação. Só tem uma coisa que leva à salvação. É você se confessar diante de Deus e diante do povo é verdade. que aceita Jesus Cristo. Ele não pede mais nada do que isso. Ele não pede que você se corte. Ele não pede que você
leve chibatada, ele não pede que você fique de joelho no milho, É verdade. ele só pede que você aceite. Então você sim pode viver sem sofrimento. Tem gente que pensa assim, eu vou ter que sofrer a vida inteira para poder ganhar a salvação. Não é isso. A única coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador diante dele, dos anjos e dos homens. É verdade. Hoje a gente sabemos que tem esse lado do reconhecimento que você precisa aceitar, né? Reconhecer que você precisa de Deus, necessita de Deus e que você é tão dependente de Deus que você tem que aceitar Ele como o seu Senhor. Mas mesmo agindo nessa parte, né, não tem mais como aqui na terra Deus retirar o sofrimento, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai lhe fortalecer, né? Para que você venha resistir o sofrimento. É como você pegar uma casa que está até mesmo rachada, né? E não tem como você derribar aquela casa, destruir aquela casa, porque isso não é o prazer de Deus, é destruir, né? Aquilo que Ele construiu. Mas o que Ele quer? Ele quer fazer uma mudança, uma transformação. E quando você pega aquela casa e vê que ela está destruída, né? Não totalmente destruída, mas está um pouco acabada, né? Porque é como que uma pessoa lá fora sem Deus. O amor de Deus é tão grande para com a humanidade que Ele criou, né? Amou aquela criatura e até mesmo fez aquela criatura à semelhança dele. Por isso que Ele amou, porque tem a sua semelhança. E a vontade de Deus que essa criatura viesse a ter a vida toda, né, vivendo permanente na presença do Pai, não só como Criador, mas como Pai, respeitando, obedecendo. Mas nós sabemos que entrou o pecado e ali distanciou o homem de Deus. Mas Deus nem por isso destruiu. Por que entrou o sofrimento? Porque Ele é justo e Ele não mente e Ele não volta atrás do que Ele fala e nem se arrepende do que Ele diz. Irmão, Por isso que o sofrimento entrou através do homem, do erro, mas Deus avisou para ele, né? Se você não tocar, não comer daquele fruto, você vai viver uma vida toda, né, do meu lado, perto de mim, sem sofrimento, sem dor. Você não precisa sofrer, trabalhar, não, porque eu vou cuidar de vocês, né? Mas se não obedecer, vai entrar a morte, a dor, e vocês vão se afastar de mim e vão viver por vocês por conta própria. Por isso que ali começou todo o sofrimento e Ele não tirou o sofrimento, mesmo que venha aceitar Jesus Cristo. Mas o que Ele vai fazer? É como eu falei sobre a casa. Ele vai reformar quando você aceita Jesus. O Espírito Santo, ele vem, Deus envia o Espírito Santo e diz assim, vai lá, agora aquela casa, faça uma reforma nela, porque ela agora entregou-se aos nossos braços, nas nossas mãos, e ele é nosso, né? Ele tomou a decisão de se entregar, né? Fez uma entrega, como eu, como o Senhor, e ali o Espírito Santo vai reformar aquela casa e fortalecer ela
para sustentar toda a luta que vier sobre ela, aquela casa, e ela não vai mais cair, não vai mais, né, ser destruída. Por quê? Porque ela está sendo fortalecida pelo Espírito Santo para resistir à luta. Mas Deus não vai tirar a luta, porque a luta só vai acabar, essa guerra, que é uma guerra espiritual, só quando Jesus vier pela segunda vez para levar a sua igreja. Aí sim vai lá para o lugar que o Senhor estava falando, que não vai ter mais luta nem sofrimento, porque lá vai ser como um começo de tudo, assim como começou lá no Jardim do Éden, no paraíso. Irmão, Amém? eu tenho uma outra pergunta aqui, e a última, né? Amém. Que muitos ateus fazem. Como acreditar nos milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães e dos peixes, se não tem como provar? Como acreditar? O milagre, naquele tempo, hoje está mais fácil da gente acreditar hoje. Por quê? Porque hoje nós temos um milagre, né? É escrito aquilo que aconteceu quando Jesus estava aqui, né? E eles aproveitaram e escreveram, né? Até mesmo porque naquele tempo não tinha máquina de tirar foto, não tinha filmadora para filmar, para guardar, mas eles resolveram escrever para ficar registrado, para servir de testemunho. Mas hoje nós temos esse lado bom para a gente acreditar, porque a Bíblia é um livro que é somente para aqueles que creem, que acreditam. Porque se a pessoa não acreditar na Bíblia, então não vai adiantar em nada. É como Tomé. Tomé, que tem pessoa que é igualmente Tomé. Tomé estava ao lado de Jesus, ouvindo Jesus ensinar e vendo Jesus fazendo os milagres. E Jesus falou: eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas Tomé não acreditava naquilo dali. Então é possível alguém que não acredita acreditar? Porque Jesus, ele não desiste fácil das pessoas. Porque tem pessoa que é fácil de acreditar, de crer, mas tem pessoa que tem dificuldade de crer e ele pede para Jesus, para Deus fazer que ele venha crer. Mas também tem pessoa que ele não crê e ele vai mais pelo lado da sua ignorância, né? E da sua religiosidade. Ele fica duro, né? Coração duro. E quando endurece o coração, aí fica mais difícil para aquela pessoa acreditar. Então hoje, para a gente acreditar nos milagres, né, de Jesus hoje, né, vai depender daquela pessoa que está precisando de um milagre, né? O que ela precisa? Somente crer, acreditar. Porque se ela não acreditar, mesmo que eu venha orar, que eu venha falar, explicar, mas ela não acredita, ela está ouvindo, entendendo as palavras, mas ela não acredita, né? É desse jeito. Então é somente para aqueles que creem, tenham fé. Pois tá bom, pois esse foi o nosso programa. Debate. Teremos outro no próximo sábado. Eu quero agradecer o diácono, né, que aceitou o nosso convite e hoje está aqui à tarde na rádio, né, para nós estar debatendo sobre a palavra de Deus. Quero agradecer, obrigado, diácono. Quero deixar aqui as últimas palavras. Tá bom. Né? Que Deus abençoe ele, obrigado por ter vindo. E deixa aqui as suas últimas palavras para nós encerrar em nome de Jesus. Certo. O debate foi curto, né? Para não tomar muito tempo, a gente tem outros trabalhos a ser feito, né? Daqui a pouco tem culto, né? Daqui a pouco tem culto, eu ainda vou me retirar aqui para buscar a minha irmã no trabalho. Mas foi muito bom o debate, né? Foi simples, né? Foi de grande proveito também, que eu aprendi muitas coisas aqui com o pastor. É verdade. E a gente acaba aprendendo um com o outro, né? É verdade. E eu digo assim, que tudo que a gente escuta da palavra de Deus, aquilo vai agregando mais conhecimento,
mais sabedoria, né? É E verdade. fortalecendo, né? Amém. Obrigado. Só tenho a agradecer. Amém. Que Deus Não me abençoe. retirando, né? Amém. Amém. Então, obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nesse momento nos ouvindo. Mais um debate na rádio. Fique na paz de Deus. Tenha uma boa tarde. Obrigado pela sua participação, nos nossos ouvintes, que ter esses 15 minutos de atenção. Então, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Continue na nossa programação da rádio, nossa programação normal. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Daqui a pouco tem culto na igreja, às 4 da tarde. E também lá na Casa do Obreiro também vai ter culto. Então fique na paz de Deus. Tchau, tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Um abraço.